Olá meninas, bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu esperava vocês começarem a entrar para a gente poder conversar um pouquinho sobre Sara. Esse daqui vai ser o vídeo Sara 4. A gente vai estar falando sobre o livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. Tô aqui bebendo meu café enquanto eu converso com vocês. E vou poder estar conversando, compartilhando um pouquinho. Meu desejo é fazer Sara 4 agora no começo da semana. E daí fazer Sara 5, né? Finalizando Sara com o questionário lá pro fim da semana, terminando o mês, né? Vamos lá. No livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, ele divide, Elizabeth divide Sara em 3 capítulos. O primeiro capítulo ela fala sobre os primeiros passos na fé. O segundo capítulo ela fala sobre os passos avançados na fé. E o terceiro ela fala sobre as recompensas da fé. Gente, esse foi um dos estudos mais abençoados que eu já tive agora no Mulheres Como Eu. Eva foi maravilhosa, mas Sara me dá até arrepio das coisas que eu aprendi com Sara, né? Com a fidelidade de Sara, que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Os primeiros passos da fé, ela começa falando assim, que Sara, ela deveria ter amado muito o seu lar. Ela morava numa cidade próspera, ela vinha de uma família rica e ela deveria ter sido assim, paparicada e amada, sabe? Muito quando ela morava lá. Então, assim como qualquer outra mulher, provavelmente depois que ela casou com Abraão, ela tinha uma casa boa. E era casa, não era tenda, né? Mas ela deve ter sido uma mulher muito decidida. Por quê? Ela deixou tudo para seguir o marido e a Deus, né? Obedecer a Deus, porque quem ouvia a voz de Deus era Abraão. Ela apenas seguia o marido, né? Ela deve ter sido muito decidida para enfrentar o medo do desconhecido, o medo do que esses novos lugares com novos povos traria a ela. Ela deve ter sido muito decidida para estar confiando em Deus de novo e de novo. E daí Elizabeth coloca aqui os segredos para a gente estar confiando em Deus. Deixa eu pegar meu celular aqui que eu vou ler as referências nele. O primeiro segredo é ore. Então ele traz, eu vou estar lendo, gente, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Vou estar lendo Salmo 34, versículo 7. Diz o seguinte: O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Oi, Carla, bem-vinda. Então, o primeiro segredo é orar, né? Orar e pedir a Deus essa proteção de todo perigo. Confiar em quem está te guiando. Oi, Lília, um beijo. Confiar em quem está te guiando. Vire de costa para os prazeres do mundo. Ela traz 1 João. Primeira João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, seria orar, confiar em quem está guiando. Oi, Márcia. Virar de costa aos prazeres do mundo. Gente, esse foi, assim, um dos que mais pegou no meu coração. Oi, Josiane, bem-vinda. Foi espere em Deus. Gente, como é difícil esperar em Deus. Né? Esperar, assim, verdadeiramente em Deus, no livramento de Deus. Mas ela esperou, né? Ela esperou muito em Deus. Salmos
você quiser abrir a Bíblia, Salmos 27:14, diz o seguinte: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmo 37:7 foi o que mais me marcou nessa leitura. Diz o seguinte: não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar teus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Oi, Mônica. Salmo 62, versículo 1, diz o seguinte: somente em Deus encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Isaías 40:31. Isaías 40:31 diz: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Lamentações 3:26 diz o seguinte: melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Nossa, gente, que difícil, né? Aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Daniel 12:12. Daniel. Só um segundo, gente. Tenho que avisar pra minha mãezinha que eu tô falando com vocês. Espera aí, ela tá tentando me ligar. Pronto. Avisei. Vamos lá. Daniel 12:12. Diz o seguinte: felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1.335 dias. Boa tarde, Aline. Então, gente, os segredos seriam: ore, confie em quem te guia, vire de costas aos prazeres do mundo e espere em Deus. Então, esses seriam os segredos e as circunstâncias, né, que ela foi fiel. Ela seguiu o marido e a Deus, ela enfrentou o medo e ela confiou em Deus de novo e de novo e de novo para as diferentes circunstâncias. Esses foram os primeiros passos da fé de Sara. Aí a gente vem para os passos avançados na fé. Você lê Gênesis 18, versículo 14. Ela diz o seguinte: será que para Deus há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que virei visitá-la outra vez, nessa época Sara terá um filho. Então, é escolher confiar, né? Leia e medite nas promessas de Deus. Confiar em Deus é uma escolha, não é um sentimento. 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, ver o que é que diz lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que é de muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Então, gente, é muito importante, né? Essa parte do escolher confiar, né? Escolher ser submissa, escolher obedecer. Tenha fé. Hebreus 11:1 diz o seguinte:
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Exercite sua fé. 1 Reis. Capítulo 8, versículo 56. Diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio de seu servo Moisés. Então, Deus, ele é um Deus que cumpre promessas, né? E a nossa fé, ela vai ficar cada vez mais forte, é um passo avançado, se a gente, boa tarde, Lenice, se a gente puder ter esse exercício na fé, que é meditar nas promessas de Deus. Porque as promessas são fiéis, né? A cada vez eu lembro quando a gente estava fazendo Firme nas Promessas, que a gente vai fazer completo, né? Se Deus quiser, depois do Mulheres Como Eu, mas quando a gente fez aquela breve 4 meses no Firme nas Promessas, quão importante foi, né, para nossa fé poder estar meditando nas promessas de Deus, considerando fiel aquele que prometeu, né, e capaz de cumprir. Seja gentil e tenha um espírito aquietado. Quando ele fala de Sara, né, que Sara tinha esse espírito, muitas mulheres pensam em Sara como aquela mulher meiga, aquela mulher calma, né? Mas não é, eu não acredito que seja bem isso que o texto está falando. Eu tô pensando mais que o texto está falando em uma pessoa que tem temperança. O que seria a temperança? A temperança seria você saber a força que você tem, mas você optar por não exercitar essa força. Então, a mulher mesmo, ela sabe o poder manipulativo que ela tem no marido, mas ela vai optar por não fazer isso. Sara, a gente sabe os problemas que ela teve com Agar, o que ela pediu para Abraão, né, jogar para fora da casa o próprio filho. E assim, eu não imagino o que chegou ao ponto para ela fazer isso, né? Cada um tem seus motivos e eu não vou julgar Sara por conta das decisões dela. Mas a Bíblia fala dela como uma pessoa que tinha um espírito gentil e aquietado. Então, assim, são episódios, podem ser episódios, mas não é uma vida, né? Uma vida de inquietação, uma vida de agitação, de espírito, uma vida de agressividade. É uma pessoa gentil, uma pessoa que opta por não magoar as pessoas, opta por não difamar as pessoas, opta por não fazer o mal às pessoas. E ao próprio marido, né? Provérbios fala que a gente a gente faz o bem e não o mal, né? A mulher de Provérbios, ela faz o bem e não o mal ao marido todos os dias da sua vida. Então, que esse seja o nosso espírito de gentileza, está pronta para fazer o bem, e um espírito aquietado, né? Um espírito que está confiando tanto no trabalho de Deus que você não precisa... como aqui em cima fala, né? Que ela confiava em Deus de novo e de novo e de novo. Ela passou por coisas muito difíceis. Ela foi colocada em um harém do faraó no Egito e ela estava pronta de ser entregue ao faraó, né? Para salvar a vida do marido dela. E ela fez, eu fico imaginando ali a tensão que ela viveu dentro daquele harém. E daí os anos que ela passou de infertilidade. E, enfim, uma vida de vários problemas que ela de novo e de novo e de novo ficou confiando em Deus. A Aline tá falando, é difícil confiar em Deus quando vem a dificuldade, mas devemos ter a fé sempre na sua soberania e não esquecer que Deus tem o controle de tudo. Então, eu acredito que muitas vezes, pelo menos no meu caso, a ansiedade, ela vem, não é que Deus não vai cuidar da gente, é que a gente não vai concordar com o método ou com a decisão do que Deus vai fazer na nossa vida. Eu acredito que a ansiedade não é que a gente vai saber que aquilo é pro nosso bem, mas a gente não concorda, a gente não aceita. Eu acho que muito da ansiedade é isso. Outro problema da ansiedade
que traz esse espírito inquieto é quando a gente fica tentando sondar situações de risco que a gente vai estar passando para a gente já tentar encontrar uma solução antes do problema aparecer. Esse é um dos problemas que eu tenho, é você já tentar ficar à frente do problema e não confiar que Deus vai estar lá, né, para te dar a capacidade. A capacidade de resolver o problema não vem de você, vem da claridade, da sabedoria que Deus vai te dar de utilizar as palavras dele, as palavras dos textos bíblicos que você conhece, de forma sábia, para solucionar os problemas da vida, né? A Bíblia é um manual de conhecimento. Então, eu acredito que esse espírito aquietado, ele vem disso, ele vem de um espírito que confia e aceita o plano de Deus para a nossa vida. Não é só confiar, eu acho que é muito da aceitação também, sabe? É a gente ter aquele temor, saber que Deus ele vai cooperar aquilo, aquela situação de risco, aquela situação difícil para o nosso bem. Então, e a gentileza vem do desejo realmente de servir, de fazer o bem, de amar. É decidir não responder agressivamente, é decidir fazer um agrado, é decidir andar o quilômetro extra, né? Para cooperar com o serviço do Senhor. Então, esses foram os passos avançados da fé de Sara. Aí a gente vem para as recompensas da fé. Gênesis 21:1, ele diz o seguinte, vamos lá para Gênesis 21:1. De acordo com a sua promessa, o Senhor abençoou Sara. Gente, que coisa, chega a me dar arrepio. De acordo com a sua promessa, o Senhor abençoou Sara. Então, ela fala o seguinte, que quando Elizabeth fala no livro que existem recompensas em esperar o trabalho de Deus. Muitas vezes a gente pensa que... Isso, a reflexão da Lenice foi perfeita. Nossa ansiedade às vezes nos faz colocar a carroça na frente dos bois, assim como fez Sara usando H. Exatamente. Embora, Aline, o que Sara fez em si não era erro. Porque assim, deixa eu te explicar. Pelo Código de Hammurabi, que era o que governava o povo naquela época, você pensa naquela época não tinha os 10 mandamentos, né? Não tinha assim A única promessa que Abraão tinha era que ele seria uma grande nação. Só que a partir de 5 anos que a mulher verdadeira, né, não concebia, ela poderia desposar de sua serva e dar para o marido. Então, assim, o que é que eles fizeram? Sara, ela fez o que seria, vamos colocar assim, justo na época. Só que, quando Deus fala, a promessa até aquele momento era para Abraão, né? Ela era a esposa e, ao mesmo tempo, ela seria abençoada com a promessa. Só que o nome dela não estava envolvido na promessa. Tipo, ele não falou, Deus não falou, Abraão vai te dar, você vai ter um filho através de Sara até aquele momento. Não foi até quando ele mudou o nome de Sara como é o nome aqui? Peraí. De Yahvé príncipe para princesa, quando ele colocou Sara como a pessoa pela qual a promessa seria cumprida, que o nome dela ficou. Então ele falou para ela, não é por H, não é por Ismael, né? Ismael vai ser abençoado, mas a promessa é por Isaac, né? A promessa vai ser pelo filho de Sara. Então, assim, culturalmente não foi erro. Mas eu acredito que ela sofreu muito, né? As escolhas dela e o que ela passou, sabe? Até aquele momento, a monogamia também não era algo... Eu acredito que até para aumentar, né, a quantidade de pessoas na Terra, era algo... Embora seja o plano de Deus sempre, mas era algo aceito, né? Vamos colocar assim. Então, assim, é complicado, sabe? A gente não pode... Pelo menos, eu não vejo, Karina, como se ela tivesse colocado a carroça na frente dos bois. Porque ela esperou 20 anos para ter filho. E o nome dela não estava incluído até ali, embora ela fosse a esposa.
Então é complicado, assim, dizer que ela fez isso, entendeu? Mas, assim, eu acho que cada um tem seu pensamento nesse sentido. Eu lamento muito que as escolhas dela trouxeram tanto sofrimento, sabe? A vida dela. Mas a recompensa, voltando aqui para a recompensa da fé, fala que aumenta o valor do que esperamos. Então, quando você está esperando ali, como Sara esperou tantos anos, para ter Isaac, para ter o filho da promessa, ela vai aumentar o valor da promessa. Então, você esperou tanto tempo, aquilo ali vai se tornar tão mais precioso, né? Quando você espera. Eu vi uma reportagem que falava pra gente cozinhar com as crianças, ensinar as crianças o valor do cozinhar. E que o esperar assar um bolo faz o bolo muito mais gostoso para a criança do que a mãe simplesmente fazer. O ajudar, o esperar, você dizer, você tem que esperar 40 minutos para o bolo assar. Aquilo ajuda. Então, é mais ou menos isso. A gente está esperando o cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida, vai aumentar o valor daquilo que a gente espera. E nos dá tempo para crescer também, né? A gente vai crescer a nossa capacidade de confiança, a gente vai crescer como a integridade da gente. E isso vai ser, assim, muito especial pra gente. Esse tempo de espera, sabe? Esse tempo... Ninguém cresce, eu tô criando um cacto aqui, meu cacto, ele tá com um olho grande, assim, tá crescendo, né? E, assim, ele não cresceu da noite pro dia, né? Já faz, o quê? Quase 6 meses que eu tenho. E tá ali crescendo. E não foi da noite pro dia, sabe? A Karen tá falando. Concordo com você, Karina. Deus tinha um propósito também com Ismael. Então, tudo foi uma permissão do Senhor. A lição que veio, assim, pra Sara no meu coração, que falou muito, foi o seguinte: ela o considerou fiel e capaz. Ela o considerou fiel e capaz. Fiel pela fidelidade de Deus, de permanecer o mesmo, não importa qual fosse a sua decisão. E capaz é que ele teria a capacidade de operar qualquer milagre na vida dela. Ele poderia fazer ela uma mãe de muitos filhos, ele poderia trazer ela de volta para cá, sabe? Ele poderia fazer tanta coisa. Ele é Deus, né? Então, ela o considerou fiel e capaz de cumprir a promessa. E isso é muito importante, ó. Você vai lá para Hebreus, só que aqui eu acho que é Hebreus 11:11. Não é Hebreus 11:1. Deixa eu ir lá para olhar, depois eu ajeito. Hebreus 11, acho que é 11:11. Diz o seguinte: foi pela fé que Abraão tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filho. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Deixa eu olhar na Nova Versão Internacional, como diz. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Então, assim, esse estudo de Sara foi um dos estudos, assim, que mais tocou meu coração. É uma das coisas que eu fiquei repetindo para mim mesma. Karina, Deus é fiel e Deus é capaz. Deus é fiel e Deus é capaz. Ele falou que ele vai honrar o seu filho, ele falou que ele vai honrar quem está fazendo a sua vontade. Ele falou que ele vai honrar o honesto, ele falou que ele vai honrar aquele que o segue. Não significa prosperidade financeira, não significa que tudo vai acontecer de bom na sua vida, mas significa que não importa a circunstância que você tá, Deus, ele sempre vai ser fiel. Uma das coisas que eu anotei aqui, vou mostrar para vocês, foi o cuidado de Deus e as suas promessas. Isso foi também do livro de Elizabeth George. Ele fala assim: o cuidado de Deus. Sobre você estão as asas de Deus. Salmo 91:4. Abaixo de você estão os seus braços eternos. Deuteronômio 33:27.
Ao seu redor estão acampados seus anjos. Salmo 34, 7. Dentro de você está a sua paz. Filipenses 4, 7. Então, nós estamos completamente rodeados, dentro, fora, em cima, embaixo, do poder de Deus com o seu cuidado em nossa vida. Isso foi uma coisa que eu meditei muito, gente, quando eu tinha ansiedade, medo das coisas ruins que podiam acontecer comigo. Foi nesse cuidado do Senhor constante na minha vida, nessa proteção. Suas promessas. Quais são as promessas de Deus que eu posso me apegar? Primeiro, a minha vida eterna, né? O Deus promete que Ele nos dá essa vida eterna. A Lenice está falando. A Lenice está falando que ela falou que ela não colocou a carroça na frente dos bois, que ela falou que a H foi um atalho que Abraão e Sara tomaram, e que na estrada de nossa vida não devemos procurar atalhos, mas seguir a estrada principal, que é Cristo. Então é isso que a Lenice está falando, que ela falou, corrigindo aí. A próxima, suficiente graça, né? Que Deus ele vai estar me dando uma esperança para o futuro, que é a minha vida eterna, uma graça suficiente para estar fazendo a vontade de Deus diariamente. Ele vai me dar força para lutar. A graça suficiente é 2 Coríntios 12, 9, força para lutar, Filipenses 4, 13, e sua presença eterna, Josué 1 e 9. Então, assim, gente, que a promessa de Deus e o cuidado dele sejam consolo, conforto para a nossa vida, e que a gente possa estar sendo como Sara, né? Estar considerando ele fiel e capaz. E que a gente possa estar repetindo isso pra gente todo dia, para que a gente possa estar fazendo isso. Então é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Vou esperar vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre o estudo, sobre o texto. E daí eu vou tirar foto, né, deles, como eu sempre faço. As únicas fotos que eu não tiro é do questionário, porque o questionário eu quero que vocês realmente procurem. Tem como encontrar online, esses outros são de livros aleatórios. Então, as únicas fotos que eu não posto são dos meus questionários. Agora, o restante, eu sempre coloco para vocês terem essa adição nos estudos de vocês, mas que vocês possam estar procurando, né? Já que é a parte do estudo que é gratuita, que não tem no Planner, que tem fora do Planner, né? Isso que eu quis dizer. Então, que vocês possam estar procurando. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Fala pra mim se tem alguma dúvida. O próximo estudo vai ser um questionário. Lenice, eu espero que ficou claro o que você falou, tá? Eu li o que você falou aqui, que você não falou da carroça. Foi realmente só uma figura de linguagem que a Aline usou. Mas eu nem li a reflexão, então eu só tava falando mesmo do que eu tava pensando com relação a H, né? Meus pensamentos com relação a ela. Então é isso, meninas. E vou colocar essa foto também. Eu quero fazer umas flores aqui, algumas coisas pra ficar bem bonita essa página. Só não tive tempo de fazer ainda. Então é isso. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. E amém. Glórias a Deus pela sua fidelidade e capacidade também. Pra gente confiar que Ele é capaz de cumprir, né? As suas promessas pra nós. Então, um beijo. Deus abençoe vocês, meninas. Deus deu uma semana santa, né? Estamos na semana que comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, que Deus possa estar abençoando. A Aline falou, essa figura de linguagem do Cariri. Mas foi a atalho que ela usou, mas é verdade. A gente fala muito disso, colocar o cavalo na frente dos bois. Um beijo, viu, meninas? Um beijo, Aline, um beijo, Mônica, um beijo, Karen. Deus abençoe vocês e vamos confiar. Tá bom? Eu vou colocar as fotos para vocês anotarem isso aqui na agenda de vocês. E essas referências são muito importantes para a gente meditar. O mais importante é que quando você está em situação de crise, se você já tiver isso memorizado,
você vai te ajudar, porque muitas vezes quando a gente tá em crise, nem orar a gente consegue. Então, uma das coisas que eu repeti pra mim é: as asas de Deus estão em cima, os braços de Deus estão embaixo, ao redor estão os anjos, a paz dele tá dentro de mim. E continuava repetindo, sabe? E isso, assim, me acalmava, porque eu me sentia totalmente amparada por Deus. Então, assim, se você memorizar essas referências e memorizar os conceitos, vai te ajudar muito nos momentos de crise, onde você precisa realmente confiar como Sara, de novo e de novo, tá bom? Um beijo, Elis. Um beijo, meninas. Tchau, tchau.